Oi, gente, bom dia. E aí? Por aqui Vamos. do ladinho, bem do ladinho. Oi? Por aqui, bem do ladinho. Bem do lado, né? Estamos cá com barulho de obra. Fui fazer café agora. Ai, gente, derrubei metade da garrafa de café. Olha, eu não sei, tá tudo dando certo para dar errado. Que dia? Isso porque são 11 da manhã, bem caótico. Eu não tô para ver alguém mais desastrada que eu. Tava fazendo café, sei lá o que eu fui fazer. Quando eu olhei para a garrafa, tudo na recepção, na mesa, no chão, tudo. Coloquei mais água do que deveria. Mas eu perguntei para o meu digníssimo esposo: tá bom essa quantidade? Não, pode pôr mais. Pode pôr mais. Foi mais, foi mais. Ele Pode. fez isso porque ele sabe que eu tô aqui, Bruno. É por Era para isso, ele fazer fica uma me garrafa tirando. cheia, então era para fazer uma garrafa cheia. Eu fiz duas. Sério, não levo jeito para fazer essas coisas. Ó, estamos na página 598 e a gente vai começar do parágrafo. Vamos resumir, beleza? Com esta voz de taquara rachada, porque não é possível, né? Este tempo que insiste, né? É frio, é calor e tal, estamos todos gripados com rinite, sinusite, né? E todos os ites possíveis. Então vamos lá. Hum, vamos começar, tá bom? Vamos resumir o que aprendemos sobre a peculiaridade que têm os sonhos de transformar seu conteúdo de representações em imagens sensoriais. Não explicamos essa característica do trabalho do sonho, por exemplo, relacionando-a às leis conhecidas da psicologia. Nós a destacamos como algo que aponta para implicações desconhecidas e a caracterizamos com o termo regressiva. Pensamos que essa regressão, sempre que ocorre, é um efeito da resistência que se opõe ao avanço de um pensamento em direção à consciência pela via normal, e da atração simultânea que sobre ele exercem lembranças de grande vividez sensorial. Tem uma nota aqui, nota acrescentada em 1914. Numa exposição da teoria da repressão, seria necessário dizer que um pensamento é reprimido pela influência combinada de dois fatores. Ele é repelido, de um lado, pela censura do consciente e é atraído, de outro, pelo inconsciente. Ou seja, de modo semelhante a como uma pessoa chega ao topo da grande pirâmide. Acrescentado em 1919, ele coloca como uma indicação de leitura a repressão de 1915. No caso dos sonhos, a regressão talvez seja facilitada ainda pela cessação da corrente progressiva, que durante o dia vem dos órgãos sensoriais, um fator auxiliar que em outras formas de regressão tem de ser compensado pelo fortalecimento de outros motivos para ela. Não esqueçamos de observar também que nesses casos patológicos de regressão, assim como nos sonhos, o processo da transferência de energia deve diferir daquele das regressões na vida psíquica normal, pois torna possível um investimento alucinatório pleno dos sistemas de percepção. O que descrevemos na análise do sonho como consideração pela representabilidade deve ser relacionado à atração seletiva das cenas lembradas visualmente, afetadas pelos pensamentos oníricos. A propósito da regressão, é que tem uma nota que esse parágrafo foi acrescentado em 1914. Observemos ainda que na teoria da formação dos sintomas neuróticos, ela tem um papel não menos relevante que na teoria dos sonhos.
Diferenciamos três tipos de regressão. Uma regressão topológica, que eu vou sentar quem está entrando aqui. Uma regressão topológica, no sentido do esquema dos sistemas PCIS aqui desenvolvido. Uma temporal, quando se trata de um retorno a formações psíquicas mais antigas. E uma regressão formal, quando os modos primitivos de expressão e representação substituem os habituais. Mas todos os três tipos de regressão, no fundo, são um só, e coincidem, na maioria dos casos, pois a antiga é, ao mesmo tempo, a mais primitiva na forma e na topologia psíquica, a mais próxima à extremidade perceptível. Não podemos abandonar, e tem aqui acrescentado em 1919, o tema da regressão no sonho sem expor uma impressão que já tivemos repetidas vezes, e que, após um aprofundamento no estudo das psiconeuroses, voltará com força ainda maior. A de que sonhar é, no conjunto, um exemplo de regressão à condição mais antiga do sonhador, um reavivamento de sua infância, dos impulsos instintuais que nela predominavam e dos modos de expressão de que ela dispunha. Por trás dessa infância individual, vislumbramos a infância filogenética, a evolução do gênero humano, da qual a do indivíduo é verdadeiramente uma repetição abreviada, influenciada pelas circunstâncias casuais da vida. Pressentimos como são certeiras as palavras de Nietzsche, segundo o qual, no sonho, prossegue atuando uma antiquíssima porção de humanidade, a qual dificilmente temos acesso por via direta. É que tem uma nota. A citação é imprecisa, falta em nós após atuando, e, sobretudo, não se acha no texto de Nietzsche a segunda parte, que colocam aqui a qual dificilmente. Talvez ele não esteja fazendo uma citação direta, né? Deve estar fazendo algo, tipo uma síntese, aquilo que ele leu e achava que era daquele jeito. Tal qual muitas vezes a gente mesmo faz, né? Dizendo, fulano disse, mas não disse aquilo exatamente, né? E isso gera em nós expectativa de, pela análise dos sonhos, chegar ao conhecimento da herança arcaica do ser humano e descobrir o que nele é psiquicamente inato. Parece que o sonho e a neurose conservaram de mais antiguidades psíquicas do que era possível imaginar, de modo que a psicanálise pode reclamar para si uma posição elevada entre as ciências que buscam reconstruir as fases mais antigas e sombrias do começo da humanidade. É bem possível que essa primeira porção do nosso estudo psicológico do sonho não satisfaça bastante a nós mesmos. Consolemos-nos com o fato de que somos obrigados a tatear e construir no escuro. Se não nos extraviarmos por completo, deveremos, partindo de outro ponto, chegar aproximadamente à mesma região, na qual poderemos nos orientar melhor. E finalizamos esta parte. Deixa eu só marcar aqui onde a gente está, para eu ver como que a gente está também, né? Página 601. Então, a gente já, capítulo 7, Psicologia dos Processos Oníricos, Esquecimento dos Sonhos, Regressão, e aí agora a gente vai para a realização do desejo, a partir da página 701. Falta C, D, E e F. Só faltam quatro subtítulos. Acho que subtítulos é isso, né? Que é um capítulo. Enfim, falta pouco, né? Ficou assim, ó. Gente, quando que a gente vai comprar o livro, né? Tem que decidir, porque eu acho que não é um livro fácil de achar, hein? Das cartas, né?
Preciso parar para ver isso. Ninguém aqui tem, né, o livro das cartas do Freud aí. Escolhi. Ô, Dali, você não tem nem PDF. Tu sabe o nome inteiro? Que aí eu Não procuro. sei. Vou ter que A dar gente só, uma a gente só pesquisa. procurar o nome e aí eu procuro pelo nome dele, assim. Acho que, na verdade, a gente vai resolver qual, né? Porque a gente tinha pensado que tinha essa possibilidade. Então, a Vivi até colocou, né, dos próximos serem das cartas. Eu gostaria que fosse. Eu pensei, acho que deve ser legal, assim, né, ler, ver como que ele construiu e tal. Só que tem as cartas para Marta e tem as cartas para o Jung. Eu não sei se tem algum livro que seja as cartas dele para o Fliss também, porque eu sei que tem para o Fliss tem as cartas soltas, né? Eu não sei se tem um livro que seja todo dedicado a ele. E aí, de repente, a gente fazer uma votação e ver o que vocês preferem. Para mim é indiferente, ou as cartas para Marta, para o Jung. Eu acho que é pensar em qual seria a ideia, né? Porque se for a ideia cronológica, seria primeiro as do Fliss. Peraí, Dali, que tá muito barulho, eu não consegui te ouvir. Eu falei que se a ideia for cronológica, primeiro as cartas do Fliss, né? São Então, as primeiras. sim, seria para o Fliss, para Marta e depois para o Jung. Tem que procurar, eu não tenho certeza. Eu acho que tem em algum lugar também carta para a filha dele, mas não sei se está no volume. Enfim, vou ver se eu consigo a ajuda da. Como é que é o nome? Da inteligência artificial, se acha algum volume, alguma coisa, se tem alguma ordem assim bacana da gente conseguir ver e ver se acha também, né? Porque tem que ser um livro de fácil acesso, assim, para a gente conseguir acompanhar. Vou ver, porque agora faltam, porque acho que não tem nem 100 páginas para ler. Deixa eu ver. A gente tem, nossa, é pouquinho, porque é até 78. Temos que ver isso, né? Temos que correr. Quem está aqui, já me diga agora, só para eu me localizar. Para vocês acham legal ler as cartas? É uma boa ideia? Querem sugerir outro? Vocês me digam aí o que vocês estão achando. Uma vez a gente conversou sobre isso e ficou que seriam as cartas, né? Mas para mim é diferente. O que vocês escolherem, desde que seja de Freud, a gente está lendo. Eu só acho que as cartas trariam um lugar da gente olhar para ele de uma outra forma, assim, sabe? Dele por ele mesmo. Acho interessante. Mas a ideia também é que a gente continue por muito, muito tempo. Então, vai chegar uma hora que não vai ter mal o que ler. Quando a gente tiver 90 anos. Porque, né, assim, tem coisa. Mas eu vou dar uma pesquisada, então, e aí eu mando lá no grupo o que eu achar, tá bom? Porque eu imagino que a gente termine, assim, em breve, né? Bru, se tu achar o nome, me marca para eu ver, porque senão a mensagem. Pode deixar. Eu vou jogar aqui no chat e aí dou uma pesquisada no que tem para a gente ver também se acha para comprar. Eu não sei se acha para comprar. E para mim, assim, se não for físico, tem um negócio assim, eu não aprendi a ler em PDF, gente. Não é uma dificuldade que eu tenho, não consigo. Então eu preciso do livro físico. Eu não sei se tem acesso assim, tranquilo, mas eu vou ver e eu mando lá para vocês. Então vamos lá, realização de desejo. O sonho relatado no início desse capítulo, do garoto em chamas, nos fornece um bom ensejo para abordar as dificuldades com que se defronta a teoria da realização de desejos. Certamente, todos estranhamos a tese de que o sonho não é senão a realização de um desejo. E isso não apenas pela contradição que significa um sonho angustiado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Sem barulho de obra? O teu Meet deve estar abafando, Bru. Eu entrei pelo e-mail, pelo meu e-mail que não é pago, daí não abafa. Ah, porque aceitar um barulho E aí você tá escutando o meu também quando eu falo, né? quando falo, tá um barulho bem.
Não, mas é porque eu entrei pelo meu e-mail que não é pago, daí não reduz ruído. O seu e-mail é o que grava, então é pago, daí reduz ruído. Então, tá, se tiver ruim, vocês me dão um sinal, porque assim, é um barulho alto. Quando os primeiros esclarecimentos da análise nos disseram que por trás de cada sonho há sentido e valor psíquico, não estávamos preparados para uma definição tão inequívoca desse sentido. Segundo a definição correta, mas muito sumária, de Aristóteles, o sonho é o pensamento que persiste no sono, na medida que dormimos. Se durante o dia nosso pensamento produz atos psíquicos tão diversos, como juízes, inferências, refutações, expectativas, intenções, etc., por que deveria ele se limitar à produção de desejos à noite? Não seriam muitos os sonhos que nos apresentam atos psíquicos de outros tipos transformados em sonho? Uma preocupação, por exemplo? Não seria justamente o sonho do pai, o começo do capítulo, tão transparente, um sonho desse tipo? Quando o clarão incide em seus olhos adormecidos, ele deduz, preocupado, que uma vela pode ter caído e incendiado o corpo. Ele transforma essa dedução num sonho, dando-lhe a roupagem de uma situação sensorial e atual. Que participação tem nisso a realização de um desejo? E como não enxergar o predomínio do pensamento, oriundo da vigília, ou estimulado pela nova impressão sensorial? Tudo isso é correto e nos faz abordar mais detidamente o papel da realização de desejos nos sonhos e a importância dos pensamentos da vigília que continuam no sono. A realização de desejo foi justamente o que nos levou a dividir os sonhos em dois grupos. Encontramos os sonhos que apareciam abertamente como realização de desejos e outros cuja realização de desejo era irreconhecível, dissimulada com todos os meios. Nesses últimos, reconhecemos a obra da censura do sonho. Encontramos os sonhos de desejos menos deformados nas crianças, sobretudo. Sonhos de desejos breves e francos pareciam, enfatiza essa ressalva, ocorrer também em adultos. Agora podemos perguntar: de onde vem o desejo que se realiza no sonho? Mas que situações contrastantes ou que alternativas temos em mente com essa pergunta? Refiro-me ao contraste entre a vida diurna, que se tornou consciente, e uma atividade psíquica que permaneceu inconsciente, que pode se fazer notar apenas à noite. Vejo três possibilidades para a origem de um desejo. 1. Ele pode ter sido despertado durante o dia e, devido a circunstâncias externas, não ter sido satisfeito. Resta, assim, para a noite, um desejo reconhecido e não resolvido. 2. Ele pode ter surgido durante o dia, mas pode ter sido rejeitado. Resta, então, um desejo não resolvido, mas suprimido. Ou 3. Ele pode não ter relação com a vida diurna e ser um daqueles desejos que apenas à noite se agitam em nós, a partir do que é reprimido. Se voltarmos ao nosso esquema do aparelho psíquico, situamos um desejo do primeiro tipo no sistema pré-consciente? Né? Supomos que um desejo do segundo tipo foi obrigado a recuar do sistema pré-consciente para o inconsciente, e apenas nesse se conservou, se é que o fez. E, quanto ao impulso com desejo, do terceiro tipo, acreditamos que não é capaz de transpor o sistema inconsciente. Aqui tem uma nota: impulso com desejo. E aí ele coloca no original as palavras em alemão. Nota-se pelo contexto que tem o mesmo sentido usado nos dois primeiros casos. As versões estrangeiras consultadas recorrem à motion de desejo. Enfim, está trazendo aqui a tradução. A pergunta, então, é:
Se os desejos dessas diferentes fontes têm o mesmo valor para o sonho, o mesmo poder de instigar um sonho. Uma olhada sobre os sonhos de que dispomos para responder a essa pergunta, logo nos lembra de acrescentar, como quarta fonte do desejo do sonho, os impulsos com desejos atuais que surgem à noite, em resposta ao estímulo da sede, a necessidade sexual, por exemplo. Em seguida, parece-nos provável que a origem do desejo do sonho em nada altera sua capacidade de instigar um sonho. Recordo o sonho da garota que continua o passeio de barco, interrompido durante o dia, e outros sonhos de crianças. Eles se explicam por um desejo diurno não realizado, mas não reprimido. São numerosos os exemplos de um desejo reprimido durante o dia que se manifesta no sonho. Posso acrescentar um sonho muito simples desse tipo. Uma senhora zombeteira, que seria, né? Uma senhora zombeteira, cuja amiga mais jovem ficou noiva, responde as perguntas que as conhecidas lhe fazem durante o dia. Se conhece o noivo e o que acha dele, com elogios incondicionais, silenciando seu verdadeiro juízo, pois ela preferiria dizer a verdade. É um tipo de homem que se encontra às dúzias. À noite, sonha que a mesma pergunta lhe é feita e responde com a frase: para pedidos iguais, basta informar o número. Por fim, tivemos como resultado de muitas análises que, em todos os sonhos que sofreram deformação, o desejo vem do inconsciente e não pode ser percebido durante o dia. Assim, à primeira vista, todos os desejos parecem ter o mesmo valor e o mesmo poder na formação do sonho. Não tenho como provar aqui que, na verdade, a coisa é diferente, mas me inclino bastante a supor que o desejo do sonho é determinado de modo mais estrito. Os sonhos infantis não deixam dúvida de que um desejo não resolvido durante o dia pode ser o instigador do sonho. Mas não devemos esquecer que é o desejo de uma criança, um impulso com desejo dotada da força própria do que é infantil. Duvido muito que um desejo não realizado durante o dia baste para produzir um sonho num adulto. Parece-me, isso sim, que, com o crescente domínio de nossa vida instintual pela atividade do pensamento, renunciamos cada vez mais, como sendo inúteis, à formação ou à preservação de desejos intensos como os da criança. É possível que haja diferenças individuais, que alguns conservem o tipo infantil de processos psíquicos por mais tempos do que outros. Tal como existem essas diferenças, também no enfraquecimento da imaginação visual originalmente vívida. Mas acredito que, em geral, o desejo diurno que não foi satisfeito não basta para produzir um sonho no adulto. Aí eu fico pensando também na questão de que a gente tem muito mais, enquanto adulto, né? Tem muito mais repertório, recurso, não sei se seria essa palavra, porque parece que tá ligado a uma coisa boa, assim. Mas a gente tem muito mais chance de reprimir os desejos que a gente tem do que uma criança, né? Por toda a questão de constituição psíquica mesmo, por tudo aquilo que a gente já se julga, pela questão do quanto que a gente já não está a par com as questões de ordem social, de não posso querer isso, não posso querer aquilo, então de não dar margem também para que um desejo que você logo apareça, diferente com certeza quando se trata de uma criança, que ainda não tem esse olhar todo. Admito de bom grado que o impulso desejoso, proveniente do consciente, contribuirá para a instigação do sonho, mas provavelmente não mais do que isso. O sonho não surgiria se o desejo pré-consciente não soubesse obter reforço de outro lugar, ou seja, do inconsciente. Suponho que o desejo consciente se torna instigador de um sonho apenas quando consegue despertar
um desejo inconsciente do mesmo teor, com o qual ele se fortalece. Seguindo indicações da psicanálise das neuroses, vejo tais desejos inconscientes como sempre ativos, sempre dispostos a achar expressão quando lhes é oferecida uma oportunidade de se aliar ao impulso do consciente e de transferir sua grande intensidade para deste, que é menor, que tem uma nota. Eles partilham esse caráter de indestrutibilidade, nossa senhora, né? Que palavra até enrola a língua, com todos os outros atos psíquicos realmente inconscientes, isto é, que pertencem exclusivamente ao sistema inconsciente. Estes são vias abertas, de uma vez por todas, que jamais saem de uso, e levam o processo de excitação à descarga sempre que a excitação inconsciente torna a investi-las. Usando um símile, para eles não há outro tipo de aniquilação, a não ser o das sombras do mundo inferior da Odisseia, que despertam para uma nova vida após beberem sangue. Os processos que dependem do sistema pré-consciente são destrutíveis em outro sentido. É nessa distinção que se baseia a psicoterapia das neuroses. Parecerá, então, que apenas o desejo consciente se realizou no sonho, mas uma pequena peculiaridade na configuração desse sonho nos colocará à pista do poderoso ajudante vindo do inconsciente. Esses desejos sempre ativos, como que imortais, do nosso inconsciente, que lembram os titãs do mito, sobre os quais pesam desde os primórdios as grandes massas das montanhas que um dia lhe foram impostas pelos deuses vitoriosos e que, sob as convulsões de seus membros, ainda tremem de vez em quando. Esses desejos que se encontram reprimidos, digo, são eles próprios de origem infantil, como vimos pela pesquisa psicológica das neuroses. Então, quero deixar de lado a tese enunciada acima, de que a origem do desejo do sonho seria irrelevante, e substituí-la por outra que diz: o desejo representado no sonho é necessariamente infantil. No adulto, ele vem do inconsciente. Na criança, em que ainda não há separação e censura entre pré-consciente e inconsciente, ou isso apenas começa gradualmente a se estabelecer, é um desejo não realizado, não reprimido na vida de vigília. Sei que essa concepção não pode ser demonstrada de modo geral, mas afirmo que ela pode ser demonstrada com frequência, também onde não a esperaríamos, e não pode ser refutada de modo geral. Assim, relego a uma posição secundária os desejos remanescentes da vida de vigília consciente, no que se refere à formação do sonho. Não lhes atribuirei outro papel, senão, digamos, o que tem o material de sensações atuais durante o sono para o conteúdo do sonho. Mantenho-me na mesma linha de raciocínio ao considerar agora outros estímulos psíquicos que restam da vida de vigília e que não são desejos. Quando resolvemos dormir, é possível encerrar temporariamente os investimentos de energia do nosso pensamento desperto. Quem faz isso, dorme bem. Dizem que Napoleão I era um modelo desse tipo de pessoa, mas nem sempre conseguimos fazê-lo, e nem sempre de modo completo. Problemas não resolvidos, preocupações que atormentam, excesso de impressões, tudo isso faz prosseguir a atividade do pensamento durante o sono e alimenta processos psíquicos no sistema que designamos como pré-consciente. Se quisermos classificar esses impulsos de pensamentos que prosseguem durante o sono, podemos estabelecer os seguintes grupos. 1. O que algum impedimento causal não nos deixou concluir durante o dia. 2. O que permaneceu não resolvido
em virtude da insuficiência da nossa força intelectual, o não solucionado. 3. O que durante o dia foi rejeitado e reprimido. Junta-se isso a um poderoso grupo. 4. O que foi ativado em nosso inconsciente pelo trabalho do pré-consciente ao longo do dia. Por fim, podemos acrescentar como grupo 5. As impressões indiferentes, e por isso não resolvidas do dia. Aqui eu fiquei pensando na questão, quando a gente trata insônia dos pacientes. Muitos pacientes têm como sintoma insônia. E aí, vendo esse conjunto de coisas que poderia levar à insônia, isso responde bem o porquê que a higiene do sono não funciona para todo mundo. E aí, as várias e várias questões em torno da psicanálise e de abordagens da psicologia, mas por que que eu não consigo? Mas tem alguma dica? Mas tem algum, sei lá, algum passo a passo? Tem algum tutorial, qualquer que seja? E aí tem gente que desde 8 horas da noite, que dizem que é a hora ideal, né? Desliga todas as luzes, fica sem tela, lê, e aí fica lá na cama, tudo apagado, X coisas, e ainda assim a pessoa passa a noite toda lá sem pegar o olho, ou então dormindo e acordando várias vezes, e aí a pessoa fala, ai, que você só tentou uma vez, tenta mais, aí ela até inclui um chá de camomila, aí toma um banho quente, aí sei lá, faz mil coisas, e ainda assim pode ser que não consiga dormir. Por isso que a gente não trata a insônia como insônia geral, e sim como a insônia daquele sujeito. Eu acho que nesse trecho dá para a gente pensar sobre muitas coisas também que, para além da insônia, vem como sintoma, ansiedade, pânico, falta de atenção, dificuldade de relacionamento, nunca como sendo uma coisa generalizada, que um passo a passo vai resolver. Sabe que uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo, tipo, mas tem lá as técnicas, né, de respirar. Eu sei respirar, não precisa aprender a respirar. E é isso, né? Não é sobre você não saber respirar. Saber você sabe. É que você não consegue diante de um momento, de repente, que se está ali vivenciando uma crise. Ensinar a respirar não é o que vai fazer com que a pessoa deixe de ter crise. Pode até trazer uma sensação de bem-estar momentânea, que nem a higiene do sono. Pode ser que tenha até algum ganho com isso, mas para a gente, né, para quem ele está estudando psicanálise e aplicando isso, vai ver que a higiene do sono ainda assim não é suficiente para que se cure insônia de alguém. É preciso entender, né? Pode falar, Ô, né? Bru, eu tô com uma paciente que não é ela, né, o marido, mas ela veio procurar análise, porque o marido dela não dorme, já tem, acho que desde outubro. Não direto, né? Ele dorme tipo 1 ou 2 horas por noite no máximo e tá afastado do trabalho, não consegue nada, porque não consegue dormir. E aí tá a investigação, né, de entender por que isso acontece, mas é isso, a gente vai falar para essa pessoa que tá com uma questão ali, que talvez seja até uma questão neurológica, desliga as telas, a gente passa. Não vai, não vai acontecer, né? Toma um chazinho de camomila, não vai acontecer. E aí tá, aí agora ela tá se afastando do trabalho, porque ele não consegue ficar com a criança deles, porque ele não dorme. Então, como é que cuida de uma criança, gente? É perigoso, né? Uma pessoa que não dorme. É porque uma Então, pessoa que não dorme, ela não tem a atenção preservada, não, né? Não né? dá. Eu tenho uma paciente que ela dorme muito pouco, e isso é uma questão, assim, e sabe o que é curioso, assim, até dela dizer de tomar a medicação e a medicação não fazer efeito. Então, a gente vê que tem algo para além disso, né? É um sintoma, e esse sintoma, ele tá dizendo alguma coisa sobre ela, que um remédio ou uma técnica, uma higiene, alguma coisa assim, voltada só para o sono, não vai ser suficiente, né? Não vai. Eu lembro que a Isis não dorme, né, gente? Ela tem muita dificuldade de dormir desde o dia que ela nasceu. Eu lembro muito que eu fechei o ensaio newborn, e aí eu falei para a mulher, olha, só que ela não dorme, e as fotos são dormindo, né? E ela falou, não, fica tranquila, eu tenho uma técnica que faz qualquer recém-nascido dormir. Falei, então vem, né? Só vem. Ela passou 6 horas lá em casa. Tem só 10 com o olhão.
o newborn com o olhão aberto, a bicha não dorme de jeito nenhum. E aí eu fazia chá de camomila, banho de camomila, shampoo de camomila, sabonete de camomila, chá de alface, põe no peito, tira do peito, enrola, faz rolinho, põe na cama, tira da cama, põe nisso, põe naquilo, dá uma volta, põe no carro, tira do carro, anda de carro. E aí, assim, né, a Isis, que nem você falou, tipo, desde que ela nasceu, mas pensando nesse marido da minha paciente, alguma coisa acontece, né? Assim, a gente precisa investigar, ok, tetra-descartase, tem uma questão neurológica acontecendo, mas a pessoa passou quase 40 anos da vida dela dormindo, e aí, desde outubro, parou de dormir, tem alguma coisa, É né? isso, assim, é curioso, porque a Isis, por exemplo, né, era uma coisa de eu queixar para o pediatra, né, para os pediatras que eu levei e tudo, e aí vinha nesse lugar de corta a tela, mas não usa a tela. Ah, então, sabe, fica naquele lugar de, putz, então não sei, apaga as luzes. Ah, mas tá tudo apagado. Cara, eu já fiquei 1h30, 2 horas num quarto fechado, sem nenhum som, sem nenhuma luz. Até com cílios ela brinca. Então, assim, tá tudo apagado. Tem nenhuma luz, nenhum estímulo. Não usou tela, não comeu doce, não dorme. E aí tinha isso de faz a higiene do sono. Que higiene, meu amor, assim já tá mais limpo do que eu podia. E isso não resolve, né? Não é essa questão. Às vezes eu acho que falta, tô brincando assim com o tom dela, apesar de ser verdade, né? De técnicas gerais não funcionam para problemas específicos daquele sujeito. Né? A gente precisa de um olhar. E aí a insônia que está aparecendo, porque é o que a gente está estudando nesse momento. Mas para nada que a gente vai escutar ali, nesse lugar de ambiente analítico, uma técnica geral vai resolver. Não existe solução simples para problema complexo. E aí a gente precisa ter isso, assim, né, em mente, de que um sujeito, quando ele chega trazendo um sintoma, não adianta. Eu lembro de outro caso, e de um paciente que eu não atendo, mas eu dou supervisão, para um caso que o paciente relatou muita irritabilidade, porque ele foi numa psi que falou para ele que o grande problema de organização dele é porque ele não tinha um plano. Então, é só comprar um planner, pronto. Agora tá tudo resolvido, porque faltava um planner. E aí ele comprou o planner. E o que que resolveu? Nada, porque ele não preenchia o planner. Então, assim, 15 anos de análise, eu podia ter gasto R$ 30 num planner. E aí ele troca, né? E aí busca uma análise diferente da. Ele antes fazia uma terapia. E aí ele busca uma análise, e aí ele descobriu várias questões ali nesse processo analítico, que era uma defesa, essa não organização, e aí ele brinca com o analista dele hoje, eu devia ter preenchido só o planner mesmo. Assim, ai, antes eu tivesse ficado com o planner, viu? Porque, olha, né, não é fácil toda essa questão. Então, da gente observar assim, eu tenho falta de atenção. Pronto, aí você faz X coisa e isso vai resolver seu problema. E aí, um convite, assim, para vocês olharem para casos que vocês atendem que tenham uma mesma queixa inicial. Então, pensem num paciente que reclama, então, de insônia, né? Se queixa da insônia. Pensem em pacientes que vocês já atendem há algum tempo, seja insônia ou qualquer outra questão. Olha que bonito que é a gente olhar para isso e pensar que ao longo de um processo analítico, cada um descobriu qual que era a função daquele sintoma, e um não coincide com o outro. A insônia, a necessidade de controle, a falta de atenção, a ansiedade, de repente o medo de algum animal, né, a fobia de algum animal, todas elas serviam para aquele sujeito de uma forma muito diferente do que é para o outro, porque não existe uma causa única, existe uma causa singular. Eu acho muito bonito isso da psicanálise, quando a gente consegue pensar nos casos que a gente atende e localizar isso para cada um. Quando a gente descobre a função daquele sintoma para aquele sujeito, isso é muito rico.
Conseguem visualizar, assim, quando eu falo pensar em casos? Faz sentido para vocês? Podem responder por emoji, por código More, né, que fala, sei lá como, viu? Porque vocês ficam com a câmera desligada. Já puxei a orelha de vocês por causa disso. Precisando puxar ali pessoalmente. Não briga comigo que eu tô pessoalmente, eu vou precisar desligar mais rapidinho. Dali dá para eu puxar a orelha de verdade, porque ela tá aqui no final do corredor. Vamos lá. Não devemos subestimar as intensidades psíquicas que são introduzidas no estado de sono por esses resíduos da vida diurna, sobretudo as do grupo dos assuntos não solucionados. Certamente essas excitações lutam por expressão também durante a noite, e com a mesma certeza podemos supor que o estado de sono impossibilita a continuação habitual do processo de excitação no pré-consciente e seu encerramento por tornar-se consciente. Na medida em que podemos nos tornar conscientes de nossos processos de pensamentos pela via normal, também durante a noite, nós não dormimos. Não sei dizer que tipo de mudança o estado de sono provoca no sistema pré-consciente. Aí que tem uma nota acrescentada em 1914. Tentei aprofundar o conhecimento do estado de sono e das condições para alucinação no ensaio Complemento Metapsicológico à Teoria dos Sonhos. Mas não há dúvida de que as características psicológicas do sono devem ser buscadas essencialmente nas mudanças de investimento desse sistema, que domina também o acesso à motilidade paralisada durante o sono. Por outro lado, nada da psicologia do sonho me dá ocasião para supor que o sono muda algo nas relações do sistema inconsciente, a não ser secundariamente. Não resta, portanto, a excitação noturna no pré-consciente outro caminho senão aquele tomado pelas excitações de desejo que vêm do inconsciente. Ela tem de buscar reforço do inconsciente e acompanhar as excitações inconscientes em seus rodeios. Mas qual a relação dos resíduos diurnos pré-conscientes com o sonho? Não há dúvida de que eles penetram o sonho em grande número, de que utilizam o conteúdo do sonho para se impor à consciência também durante a noite. Chegam a dominar, eventualmente, o conteúdo do sonho, obrigam-no a prosseguir o trabalho diurno. É certo também que os resíduos diurnos podem ter qualquer outro caráter além de desejos, mas é bastante instrutivo e de importância decisiva para a teoria da realização de desejos ver que condição eles têm de obedecer para serem acolhidos no sonho. Tomemos um dos exemplos dos sonhos anteriores, como o do sonho que apresenta meu amigo Otto, os sintomas da doença de base Down. Durante o dia, a aparência de Otto me dera motivo para preocupação, e isso me tocou intimamente, como tudo que diz respeito a ele. Suponho que essa preocupação me acompanhou também no sono. Provavelmente eu queria descobrir o que estava errado com meu amigo. Durante a noite, essa inquietação se expressou no sonho que comuniquei acima, cujo conteúdo era, primeiramente, absurdo, e, em segundo lugar, não correspondia à realização de nenhum desejo. No entanto, comecei a pesquisar de onde vinha a expressão inadequada da preocupação sentida durante o dia, e, mediante a análise, encontrei um nexo, identificando Otto com o barão L, e a mim mesmo com o professor R. Havia apenas uma explicação de por que tive de escolher justamente esse substituto do pensamento diurno. No inconsciente, eu devia estar sempre disposto a me identificar com o professor R, pois assim se realizava um dos desejos imortais da infância, a mania de grandeza. Feios pensamentos a respeito de meu amigo, que de certo seriam rejeitados de dia, aproveitaram a oportunidade para se insinuar na representação junto com o desejo,
mas também a preocupação diurna adquiriu expressão de alguma forma, por meio de um substituto no conteúdo do sonho. O pensamento diurno, que não era um desejo, mas sim, pelo contrário, uma preocupação, teve de achar, por alguma via, um laço com um desejo infantil inconsciente e reprimido, que então fez surgir, ainda que devidamente ajustado, na consciência. Quanto mais dominante era essa preocupação, mais forçado poderia ser o vínculo a se estabelecer. Entre o conteúdo do desejo e o da preocupação, não precisava absolutamente haver um nexo, e tampouco havia em nosso exemplo. Talvez seja oportuno, e aí que tem uma nota. Esse parágrafo e os dois seguintes foram acrescentados em 1919. Talvez seja oportuno tratar da mesma questão também na forma de investigação, de como o sonho se comporta quando lhe é oferecido, nos pensamentos oníricos, um material que contradiz totalmente uma realização de desejo, ou seja, preocupações justificadas, reflexões dolorosas, percepções incômodas. Os muitos resultados possíveis podem ser divididos nesses dois grupos. A. O trabalho do sonho consegue substituir todas as representações penosas por representações contrárias e reprimir os afetos desprazerosos correspondentes. Disso resulta, então, um puro sonho de satisfação, uma evidente realização de desejo, sobre a qual, ao que parece, nada mais precisa ser dito. E B. As representações penosas, modificadas em grau maior ou menor, mas bastante reconhecíveis, chegam ao conteúdo manifesto do sonho. Esse é o caso que suscita dúvidas quanto à teoria do sonho como desejo, e requer uma investigação mais aprofundada. Esses sonhos de conteúdo penoso podem ser sentidos de modo indiferente, ou trazer todo o afeto penoso que seu conteúdo de representação parece justificar, ou até mesmo levar ao despertar pelo desenvolvimento da angústia. A análise demonstra que também esses sonhos desprazerosos são realizações de desejos, um desejo inconsciente e reprimido, cuja realização só poderia ser sentida como penoso pelo eu do sonhador. Aproveitou a ocasião oferecida pelo investimento continuado dos resíduos diurnos penosos, deu-lhes amparo e assim os tornou aptos para o sonho. Mas, enquanto no caso A, o desejo inconsciente e o consciente coincidem, no caso B, se expõe a discórdia entre o inconsciente e o consciente, e o reprimido e o eu, e se realiza a situação da fábula dos três desejos que a fada concede a um casal. Aí aqui ele fala que vai estar numa nota da página 633, adiante. A satisfação causada pela realização do desejo reprimido pode ser tão grande que compensa os afetos penosos ligados aos resíduos diurnos. Então, o sonho é indiferente em sua tonalidade emocional, embora seja, de um lado, a realização de um desejo, e de outro, a de um temor. Ou pode acontecer que o eu adormecido participe de maneira ainda mais ampla da formação do sonho, que reaja à satisfação do desejo reprimido como forte indignação, e que ele próprio ponha fim ao sonho por meio da angústia. Portanto, não é difícil ver que sonhos desprazerosos e os de angústia também são realizações de desejos conforme nossa teoria, tanto quanto os sonhos de satisfação puros. E vamos parar por aqui para ter sentido na próxima leitura, e aí a gente vai começar a discutir, pode falar melhor desses sonhos que, de alguma forma, eles parecem prazerosos,
mas falam, então, da realização ali de um desejo. A gente vai parar na página 609, beleza? E acho que temos mais aí um mês, de repente, de leitura, a depender de como vão ser as próximas discussões. Combinado? Obrigada pela companhia, um beijo, a gente se vê na próxima.